Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Nós vamos começar hoje a ver uma nova escola literária e ela é das mais importantes. Ela se chama Romantismo. A gente já viu o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, junto com o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Agora, romantismo. O romantismo é uma escola literária da primeira metade do século XIX. 1800, 1850. Só para a gente calcular mais ou menos. Evidentemente que em cada país começa numa data diferente, né? Na verdade, esse romantismo ele começa primeiro na Alemanha e na Inglaterra, depois vai chegar na França e em Portugal. Mas por que acontece o romantismo? Nós já sabemos que é sempre por uma questão de contexto histórico. É sempre uma mudança histórica que faz com que a nossa arte, a nossa cultura revolucionem. Talvez agora, nessa época que a gente esteja vivendo, essa pandemia, a gente tenha uma noção do que seja algo revolucionário e que mude o mundo de uma forma muito radical. Sempre foi assim. Há até aquele escritor, eu esqueci o nome dele, é um árabe, e ele está dizendo que a história avança com muita rapidez quando há três acontecimentos. Ou um vírus, uma pandemia, uma doença, ou uma guerra, ou uma revolução. E é disso que nós vamos falar. Nós estávamos vivendo de uma determinada maneira até o século XVIII, 1700 e tanto, quando no finalzinho do XVIII, começo do XIX, há uma revolução, uma mudança no pensamento geral. Claro que estamos falando do mundo ocidental, vamos falar da Europa, falar do Brasil. E lá na Europa acontece a Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa, ela muda todo o mundo europeu e todo o mundo americano. E a Revolução Francesa, como é que foi mesmo? Nós tínhamos lá a nobreza mandando em tudo, uma burguesia crescente ali no século XVIII, 1700 e pouco, e de repente essa burguesia, que era quem tinha dinheiro, disse: quero administrar também. Mas a nobreza disse: não, quem vai administrar somos nós. E os nobres, eles eram fechados naqueles mundos de castelos e de dinheiro, e de impostos, e de roupas, e de gastos, e de festas. E nós estávamos ali na França com Luís XVI, um snob, casado com Marie Antoinette, a famosa Maria Antonieta, que gastava, era luxuriante, tinha amantes, do castelo belíssimo em Versailles. E o povo, por um período muito difícil, passava fome, tinha necessidades e os nobres pouco se importavam com o povo. Então nós tínhamos uma burguesia e um povo muito insatisfeito com a nobreza. Tentaram acordos, mas Luís XVI e Marie Antoinette não abriram mão. Até que tem a parte, é meio lendário isso, mas não deixa de ser explicativo do que seria esse ato, quando o povo chega até o palácio de Versailles e fala com Marie Antoinette: o povo está passando fome, nós não temos pão. E ela diz: não tem pão? Come brioche. Quer dizer, é uma maneira de mostrar o tanto que a nobreza estava desinteressada dos problemas do povo. Brioche é muito mais caro, brioche é muito mais refinado, ela achou que não tinha pão, come outra coisa. Então, dá bem a ideia de que a nobreza não se importava com o povo. E ali foi fácil. A burguesia, junto com o povo, acabam em 1789 atacando lá em Paris a Bastilha, que era uma prisão onde ficavam principalmente os presos políticos, aqueles que eram contrários aos mandos e desmandos da nobreza. Eles atacaram a Bastilha, conseguiram libertar alguns presos, a maioria foi todo massacrado, pisoteado, mas caiu a Bastilha, caiu aquele símbolo da opressão da nobreza. E a partir dali criaram um instrumento, nós estamos falando dos burgueses e do povo, criaram um instrumento muito interessante chamado guilhotina. E começaram a
cortar a cabeça dos nobres. E Luís XVI e Maria Antonieta, evidentemente, depois de um certo tempo, que foram capturados no Palácio de Versailles, que fica a 30 quilômetros de Paris, foram decapitados também. Ali era a Revolução Francesa. E esses grandes revolucionários trouxeram 3 palavrinhas que até hoje estão ecoando na nossa cabeça. Talvez não tenham sido bem resolvidas ainda. Por isso, há alguns teóricos que consideram que a Revolução Francesa ainda não acabou. Liberdade, igualdade, fraternidade. Essa era a busca dos revolucionários naquele final do século XVIII, começo do XIX. Meninos, não deu muito certo, né? Que acabaram aparecendo 2 partidos que começaram a brigar pelo poder na França. Os partidos de direita, os partidos de esquerda. Nós estamos falando ali dos jacobinos, dos girondinos, que vocês devem ter visto em história. E naquela confusão toda, eles perceberam, não vai dar, vamos voltar à monarquia. Mas quem vai reinar? E se escolhêssemos aquele general que tem feito muito sucesso, conservando as nossas fronteiras francesas? Aquele cavalheiro, aquele senhor que coloca a mãozinha enfiadinha aqui no casaco. Napoleão Bonaparte. O maior sopro de vida que já passou pelo planeta. Goethe, o grande escritor alemão, disse isso sobre Napoleão Bonaparte. E Napoleão passa a reinar na França e começa a fazer o quê? Conquistar os países vizinhos da França, os países do continente. E acaba conquistando Espanha, Itália, Áustria. Não conseguiu a ilha, a Inglaterra. E como que ele fez com Portugal? Com Portugal, que estava lá mal administrado, ele mandou um recado dizendo: aceitem ficar do meu lado, será melhor para vocês. E Portugal disse: acho melhor ficar do lado do Napoleão Bonaparte, um homem muito poderoso. Mas Portugal era aliado dos ingleses, desde a sua formação. Lá atrás, seu tio explicou para vocês isso. Os ingleses sempre os melhores amigos dos portugueses. E o rei da Inglaterra disse: se vocês se aliarem a Napoleão Bonaparte, nossos navios poderosíssimos vão atacar Lisboa e Portugal e acabamos com vocês. A nobreza de Portugal fica meio sem saber o que fazer. E agora? Napoleão, Inglaterra. Napoleão, Inglaterra. Napoleão, Inglaterra. O que decidiram? Brasil. Vamos levar a coroa portuguesa para ter a sua administração no Rio de Janeiro, no Brasil. E a família real portuguesa, em 1808, muda-se para o Brasil. E nós já sabemos a consequência disso. Toda a transformação do Rio de Janeiro, que era uma cidade provinciana, que não tinha nada, muito atrasada, acabou recebendo a nobreza de Portugal, que evidentemente que vieram para cá apenas os nobres, os que tinham dinheiro, porque tiveram lugar nos navios, meio capengas os navios, mas vieram para cá. E até a rainha de Portugal naquela época era a Dona Maria I, a louca. E essa mulher não tinha como administrar, então ela acabou colocando a administração do Império Português na mão de seu filho, o príncipe regente Dom João VI. Até a rainha Dona Maria I morrer, quem administrava como príncipe regente era Dom João VI. Depois ele se torna o imperador. Nós conhecemos essa história também. E esse cavalheiro, Dom João VI, fica no Brasil durante todo o período em que Napoleão estava ameaçando Portugal. E um belo dia, Napoleão já havia sido preso, já havia até morrido, quando os portugueses disseram: Dom João VI, volta. Ele disse: ai, vontade de ficar. Mas Dona Carlota Joaquina, a mulher dele, disse: vamos embora. Bateu um sapato no outro e disse: dessa terra não quero nem o pó. Mas deixou aqui no Brasil, para administrar as terras brasileiras, o seu filho, Dom Pedro I, que um belo dia levanta sua espada às margens do Ipiranga e diz: independência ou morte. Mais ou menos isso, né? Vocês também conhecem a verdade.
mas nós teremos as palavrinhas-chave que vão servir para explicar todo o romantismo: liberdade, igualdade, fraternidade, independência. Então, tudo vai estar ligado à liberdade. E pela primeira vez na história da literatura, teremos realmente uma escola literária dionisíaca, que promove a total liberdade de criação. Isso que o seu tio está falando está na apostila 2, na página 87 até a página 92, da 87 até a 92. Essa parte histórica, né? Seu tio que contou para vocês. Aqui está bem pouquinho, bem resumidinho. Mas eu queria que vocês guardassem essa palavrinha: liberdade. Ok? Um grande beijo.